Olá, eu sou o Dr. Rafael Frota, cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O assunto hoje será rinoplastia. O que é a rinoplastia? É a cirurgia do nariz. É uma cirurgia que almejamos melhorar não só o resultado estético, mas também o resultado funcional dessa cirurgia. Os pacientes que nos procuram para a rinoplastia são diversos, até porque a cirurgia do nariz é uma das cirurgias mais complexas da cirurgia plástica. Por quê? Podemos observar no rosto de cada amigo, cada nariz é diferente. Uns têm uma giba muito grande, aquele nariz parece um tucano. Outros já não tem isso, é o contrário, já não tem essa parte óssea cartilaginosa, tipo o nariz do negro, ou o nariz do oriental, ele já é bem achatado. Ou o nariz ele é muito largo, ou o nariz é muito estreito e alto, ou esse nariz tem uma pele muito fina, que mostra todas as imperfeições, ou este nariz pode ser perfeito, mas ele tem uma pele muito grossa e não mostra o que tem de bonito. Então, as indicações da rinoplastia são diversas. Apesar de ser uma estrutura não muito grande do nosso corpo, ela é uma cirurgia muito delicada, de muita atenção, e é o que eu falo com o meu paciente. É uma cirurgia de milímetros. 1 milímetro, seu nariz pode ficar dismórfico, pode ficar feio. 1 milímetro a mais, ele pode te fazer sentir que tem um nariz perfeito. O que seria o nariz perfeito? O nariz perfeito é aquele que você quer, que você almeja. Às vezes, a minha visão como nariz bonito não é o mesmo da sua. Certo? E também não é fazer aquele nariz como antigamente. Todos os narizes eram iguais. Antigamente, a rinoplastia era uma cirurgia totalmente reducional. Eles operavam o nariz, seja abrindo ele ou só por dentro, e retiravam todas as suas estruturas. Cartilagem, óssea. Então era aquele nariz pequeno, muitas vezes dava aquela volta, que empinava. Com o passar dos anos, foi visto que esse nariz perdia função. Além de se tornar nada bonito, devido à retração dessa pele com o passar do tempo. Então, vamos lá. Indicações. A indicação da rinoplastia é você quem dá. Você fala, doutor, eu gostaria de tirar essa elevação aqui em cima. Mas e no mais? Como é que está seu nariz? Não, é só isso que me incomoda. Às vezes você olha o paciente, o nariz é largo, mas aquilo não incomoda o paciente. Por isso que eu disse, nariz perfeito não é o nariz que eu quero, é o nariz que você deseja. Então, se a sua imperfeição é aquele dorso aumentado, vamos corrigir o dorso. Aí sim você explica como que vai ser este possível resultado. Pré-operatório. Pré-operatório começa com uma anamnese minuciosa. O que você deseja? Doutor, eu quero reduzir o meu dorso, eu quero reduzir a base do meu nariz, porque ele é muito largo, e a minha asa nasal também é muito larga, eu preciso reduzir isso. Primeiro, o que você deseja. Agora, o que eu posso te oferecer, como cirurgião plástico, de perspectiva de resultado? Primeiramente, eu sou médico. Eu tenho que avaliar a função do seu nariz. Então, normalmente, solicito uma tomografia para poder ver exatamente toda a sua estrutura interna, parte óssea, cartilaginosa. Fazemos uma rinoscopia, né? Vemos como é que está dentro do seu nariz, corneto, desvio de septo, porque não adianta eu te operar e você ter um nariz esteticamente bonito e perder a função dele, certo? Então solicitamos todos os exames pré-operatórios, exames de sangue, claro, isso vai variar de paciente para paciente, conforme a idade, comorbidades, medicações que se tomam, e exames de imagem. Passado esse ponto, vamos conversar com o paciente, dependendo do seu caso, dependendo do caso do paciente, utilizamos a própria cartilagem do septo dela, com isso acaba até corrigindo esse desvio de septo dela. Usamos essa cartilagem para reestruturar esse nariz, que é diferente da cirurgia antiga. Hoje a cirurgia é uma rinoplastia estruturada. Por quê? A gente se preocupa muito mais com a função do paciente, a função respiratória dele, do que somente a parte estética.
e tentamos conciliar esses dois. Por isso que a fratura de um nariz hoje, que antigamente era normal, praticamente em todas as cirurgias, hoje já é de exceção, não são todos os pacientes que precisam de fratura. Muitas vezes, em vez de se fazer uma fratura no nariz, colocamos os enxertos de cartilagem. Dando o exemplo do paciente que tem esse nariz grande, essa giba muito grande. Imagina uma pirâmide. A pirâmide tem um teto assim, né? Como se fosse o nariz, a pirâmide. Vamos cortar essa parte da pirâmide. Então vai ficar assim. Para reduzir essa parte óssea. O que vai acontecer? Vai formar um vão. Literalmente um buraco nesta região. Por isso que esses narizes operados antigamente, você vai ver, tem aquele delineamento, tem aquela sombra, aquela depressão entre a parte óssea e a parte cartilaginosa, fazendo tipo um A, também conhecido como o sinal do V invertido. Um V invertido, porque é uma cirurgia totalmente reducional. Hoje, através de enxertos de cartilagem, nós conseguimos prevenir essa alteração que vai ocorrer com o tempo. Então, neste caso, tem duas opções. Ou cortamos o teto do nariz para tirar esse volume, ou fraturamos a base do nariz e encurtamos essa base, o que é um problema no paciente que já não tem uma função respiratória boa, porque vai diminuir a cavidade nasal dele, ou mantemos e colocamos nessa região os enxertos de cartilagem, por uma rinoplastia estruturada. O que acontecia também com esses narizes operados antigamente, essas técnicas reducionais, era que a ponta ficava caída, mole. Hoje também nós colocamos enxerto de cartilagem. E a ponta fica no caminho que você quer. Em alguns casos, o paciente não tem essa estrutura, somente essa cartilagem do septo nasal não é suficiente para estruturar este nariz, ou dar um volume, porque tem nariz que tem que tirar volume, tem nariz que tem que dar um volume. Daí abrimos mãos por exemplo, ou cartilagem do septo e de concha de orelha, ou mesmo cartilagem costal. Para quê? Para reestruturar este nariz, numa rinoplastia secundária ou terciária, pacientes que já foram operados antes, ou mesmo pacientes que desejam aumentar o volume deste nariz. Como podem ver, o assunto é bem complexo. Interessante falar da pele. A pele caucasiana é uma pele bem fina, então tudo que você faz ali dentro vai ficar à mostra. A pele de um nariz negroide, ela é grossa. É o exemplo que eu dou para meus pacientes. Imagine um colchão. Você vai ter um lençol de seda, bem fininho. Você põe um sapato ali, assim que você entrar no quarto, vai ser algo gritante, tem um sapato na cama. Agora, você pega aquele edredom grosso e coloca um sapato ali, você vai entrar no quarto e nem vai ver esse sapato. É o mesmo que acontece com o nariz de pele fina e o nariz de pele grossa. Por isso que os resultados, o pós-operatório, ele limita muito dependendo de cada caso. No caso de um nariz de pele muito grossa, por mais que deixemos ele lá dentro muito fininho, é o caso do sapato com edredom. A parte da cicatrização final, tudo, essa pele, ela é mais grossa, então ela vai esconder grande parte do nosso resultado. Por isso que os resultados também são limitados. Isso tudo você tem que falar com o paciente antes de operar ele, porque a expectativa dele e a expectativa real podem ser diferentes, e isso pode virar um problema para você no futuro. Ou aquele paciente que tem aquele transtorno dismórfico, que tem que operar 7, 8 vezes o mesmo nariz até ter um problema, porque nunca está bom. Talvez foi falta de orientação desde o primeiro procedimento. O pós-operatório do nariz varia se teve fratura ou não, tá? Se foi aberta ou fechada. Normalmente a maioria dos narizes são operados de forma aberta, uma cicatriz bem pequenininha, aqui na região da columela, essa cicatriz fica inaparente com o tempo. E o que é importante? Às vezes usa tampão nasal, às vezes não. E esse nariz, ele fica edemaciado, ele incha. Geralmente esse inchaço, ele melhora uns 60% a 70% até o terceiro mês. E mais ou menos 80% a 90% com um ano de procedimento. Se repararem, um nariz operado, uma foto com um ano de procedimento, uma foto com 2 anos de procedimento, são narizes diferentes. Por quê? Vai melhorar o inchaço e essa pele, devido ao processo cicatricial, inflamatório, ela vai retrair. Por isso que a gente fala que o resultado final de um nariz, no terceiro mês você consegue ver o resultado, mas a partir de um ano que você vê realmente um resultado mais definitivo. E daí que vem esse resultado. O que é conversado antes com o paciente?
O que ele almeja de resultado, o que você pode oferecer. O paciente fala, doutor, eu quero ter um nariz igual ao seu. Tem paciente que vai ter um nariz mais bonito que o meu. Não que eu acho que o meu nariz seja perfeito, mas tem paciente que nunca vai conseguir ter este nariz, justamente por suas limitações, certo? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mande suas dúvidas para o nosso canal. Mantemos a rede social, nosso site, lá tem tudo isso que eu estou falando e mais um pouco. O site é www.drrafaelfrota.com.br. Nosso Instagram é @drrafaelfrota e nossa página no Facebook, Dr. Rafael Frota Cirurgia Plástica. Agradeço vocês por estar nos assistindo e aguardo até o próximo vídeo. Muito obrigado.